não tô crendo que vai ter vídeo 2 semanas seguidas. Isso é um recorde. Mas não se preocupem, gente. Não se preocupe. O vídeo de hoje não é vlog. E eu ainda vou chegar em casa. A hora que eu chegar em casa eu gravo, tá? Vocês só me esperem aí que eu vou terminar de passear com o cachorro. Ai, gente, vocês me perdoem que eu quase esqueci de gravar, porque tá uma situação tão ruim aqui em Cuiabá, mas tão ruim de clima, de tempo, que eu não tô me aguentando em pé, de verdade. Eu não consegui trabalhar na parte da manhã, não consegui trabalhar agora depois do almoço, dormi horrores, porque meus olhos estão muito secos com a umidade baixa. Agora há pouco eu perguntei ali, a Alexa disse que tá 13% a umidade. Tá uma beleza. Tá, isso aqui tá pior do que as regiões saarianas da África. Pois bem, agora falando do que eu queria falar com vocês, eu fiz um post no Instagram essa semana, na sexta-feira. Tô gravando isso no sábado, então foi ontem. Mas, não sei o dia que vocês estão assistindo. Qualquer coisa, procurem lá. O link do meu Instagram tá na descrição do vídeo. Procurem lá e vejam o post, onde eu conto um pouquinho da minha história enquanto estudante de Direito. Como que eu caí na faculdade de Direito, que nunca foi um sonho meu. Pasme, Excelência. Nunca quis fazer Direito. Foi, circunstâncias da vida que me levaram a fazer Direito e eu nunca quis ser advogado. E adivinha o que eu sou hoje? Advogado. Exatamente. Também outra coisa que nunca foi um sonho meu. E por que eu fiz esse post? Nessa semana, na segunda, acho que foi segunda ou terça, eu ouvi o podcast do Presley, do Eu Presley. Ele é economista, mestre em economia, fala nas redes sociais para economia de pessoas. Fala nas redes sociais de economia para pessoas reais. E ele fez um podcast comentando sobre o que é dar certo, o que é dar errado, que muitas vezes a gente considera que algo deu errado, mas esse dar errado nos levou a dar certo em outro determinado ponto, em outro plano, em outra circunstância, Esse dar errado teria sido uma condição para dar certo mais na frente. Em outra coisa, não necessariamente mais na frente. Enfim, e na terça ou na quarta-feira, não me recordo muito bem, uma amiga minha me mandou um vídeo de uma mulher falando sobre pertencer, ter acesso a determinados ambientes, a determinados círculos, enfim, quando você é nascido em uma família mais pobre. E eu fui assistindo aquele vídeo, é um vídeo curtinho também no Instagram. Eu fui assistindo aquilo, foi me dando vontade de chorar, na moral. Porque parecia que ela estava descrevendo o que eu passei na minha vida, até a faculdade, até agora. Porque tudo isso, depois eu tive horas de conversa com essa minha amiga, na quinta-feira, acho que foi na quarta-feira mesmo, eu tive horas de conversa com ela no WhatsApp sobre esse assunto, porque eu não sou de uma família rica, nem um pouco. Eu não sei qual a impressão que vocês têm quando me veem, mas eu não sou de uma família rica.
Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é cabeleireira, mas também faz bolo, também faz brownie, também faz empada, faz de tudo, né? Eu estudei só em escola pública, a partir da 4ª série. Até a minha 3ª série eu fiz em escola particular, ponto. Mas que também foi pago com muito sacrifício, muita dificuldade. Então, assim, eu estudo em escola pública desde a 4ª série. Na 7ª série, eu, por ajuda de uma professora que gostava muito de mim na escola que eu estudava, eu consegui entrar numa outra escola pública também, que é super concorrida. Ela era, né, muito concorrida a ponto de mães e pais dormirem na porta da escola na semana das matrículas para tentar conseguir uma vaga para o filho. Porque normalmente ela só abria vaga para a 1ª série e quem entrava lá não saía. Então não tinha vaga nos outros anos, só na 1ª série. E daí, eventualmente, acontecia de ter uma vaga. E foi numa situação dessa que uma professora minha, ela mudou de escola, ela dava aula para mim numa escola, ela mudou para essa escola e conseguiu uma vaga para mim. E daí eu mudei para lá. De lá, a educação ali era diferenciada. E eu não digo nem na qualidade do ensino, mas no tratamento que a gente recebia. Porque é uma escola ligada à rede salesiana de ensino, que é particular, mas aqui em Cuiabá, acredito que em outros lugares do Brasil também deva ter, mas aqui em Cuiabá, eu sei que em Rondonópolis, se não me engano, também tem, as irmãs da rede salesiana, elas têm a direção e o controle dessa escola. Então, o tratamento que a gente recebe lá é basicamente o mesmo de um aluno que estuda no Coração de Jesus, que é o colégio particular ligado às Irmãs Salesianas aqui em Cuiabá. Muito também próximo do que é o São Gonçalo, do que é o Santo Antônio, do que era na época o Dom Bosco, que hoje não tem mais aqui em Cuiabá. Mas enfim, estudei lá. E isso já começou a me colocar em alguns ambientes que eu não teria acesso naturalmente, pela questão social mesmo da minha família. A gente nunca passou necessidade. E eu não quero contar uma história de, nossa, ai, que sofrimento. Não, não é isso. Mas é só que depois que eu ouvi o podcast e assisti esse vídeo, eu fiquei muito pensativo de o que eu sou hoje, de como o que eu sou hoje foi influenciado pelas circunstâncias que eu tive na minha vida até chegar neste ponto. Então, eu estudei nessa escola, que é uma escola, como eu disse, quase particular. E de lá eu consegui passar, na época, né, com prova, um vestibular, no IFMT. Na época ainda chamava Cefet, que era o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, que é uma escola federal. E no meu 2º ano ele mudou de nome, virou IF, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva. Estudei lá. E era, mais uma vez, uma escola diferente. Não era uma escola de ensino médio normal do estado, do município. No município não tem ensino médio, é só o estado. Não era uma escola normal, porque todo mundo que estava ali passou nessa prova, todo mundo tinha o conhecimento nivelado e ali tinha de tudo. Tinha desde alunos de escola pública até alunos de escola particular, porque é uma escola de muito renome, as pessoas sonhavam, ainda acho que sonham em estudar lá, principalmente quem é mais pobre, para poder ter a possibilidade de sair de lá com uma profissão, porque você faz o seu ensino médio integrado com um curso técnico. Eu fiz técnico em guia de turismo. Na época, a minha vontade era ter feito de informática, mas o de informática
o curso encerrou no ano que eu entrei, então não tinha como. E daí era guia de turismo, secretariado ou meio ambiente. Eu não ia fazer meio ambiente porque era em um outro campus, muito mais longe. E ok, peguei guia de turismo, passei, estudei lá, fiz os 3 anos. E ali eu já tive contato com pessoas que eu não teria contato normalmente pela condição social em que eu estava inserido. Por quê? Eu já tive ali contato com filhos de juiz, com filhos de empresários, com filhos de servidor público, realidades que não condiziam com a minha. Também tinha gente do mesmo nível para baixo do meu, socialmente falando, sim, mas era aquela mistura em uma situação completamente nova para mim. Dali, eu passei para a UFMT. Fiz o Enem, passei em administração e passei em direito. Direito era a minha primeira opção, ADM a segunda. Passei primeiro em ADM e depois em direito. Eu nem pisei no bloco de administração, porque a minha convocação para direito saiu na véspera de começar a aula. Então, nem cheguei perto do trote de administração, que era o mais tenebroso da época aqui na universidade. Então, eu também estava com muito medo de passar por esse trote, e daí eu consegui ir para direito antes. Mas direito nunca tinha sido uma opção para mim até o momento do SISU. Eu queria fazer história. História era o principal. Queria muito fazer história. Mas aí eu cheguei a cogitar odonto, só que odonto não tem universidade pública aqui em Cuiabá e é muito caro. Cheguei a pensar em farmácia. Olha as ideias. Por que eu pensei em farmácia? Cheguei a pensar em jornalismo. Mas, no final, na hora de escolher, foi administração e direito. E eu passei, enfim. E dentro da faculdade de direito, aí o universo muda. Muda completamente, porque a minha turma foi a última turma antes da lei de cotas. Então, eu entrei sem cota, a minha sala era completamente sem cota. No ano seguinte, foi implementado. Então, as salas seguintes à minha já foram beneficiadas com essa diversidade maior. E na minha sala eu tinha pessoas que estudaram na mesma escola que eu, no IF, e também tinha gente que era filho de juiz, filho de promotor, filho de desembargador, filho de médico, filho de empresário. Era esse o nível. Filho de servidor público de alto escalão. Não necessariamente juiz, né? Mas assim, do serviço público alto, eu tinha colegas de sala. E isso foi assim, eu tava no mesmo lugar que eles, mas aquele lugar, em tese, não era meu. É igual o Presley comenta isso no vídeo da menina que eu assisti. Ele fala, acessar não é pertencer. Eu consegui acessar aquele lugar. Eu dei conta, mas eu não pertencia àquele meio, né? Porque no meu primeiro ano de faculdade, minha mãe tinha me dito, Igor, você não vai precisar estagiar ou trabalhar até o momento em que isso seja obrigatório para você só estudar. No primeiro ano mesmo, já me enfiei num estágio. Ganhava muito pouco, trabalhava pra caramba e ganhava pouco. Mas é o normal do estágio. Só que isso que eu ganhava não dava para eu acompanhar a vida dos meus amigos que não precisavam estagiar, a vida dos meus amigos ricos. Então eu não tinha acesso a determinados lugares, a determinadas pessoas, porque o meu universo não entrava naquele. A gente estava junto na sala de aula, estava recebendo a mesmíssima educação, a mesmíssima formação jurídica, mas na questão do networking, de conhecer pessoas, né, de fazer contatos, eu não tive os mesmos acessos que eles.
porque eles tinham condição de fazer isso, mesmo aqueles que estagiavam, que conseguiram um estágio ali, eles tinham a condição não necessariamente advinda do dinheiro próprio, do que eles ganhavam no estágio. Eles podiam e tinham acesso ao dinheiro dos pais, coisa que eu nunca tive. Então, assim, é para ir para uma festa tal. Dependendo do valor, eu não ia. É para ir em tal evento. Dependendo do valor, eu não ia. Teve um grupo da minha sala que tirou férias conjuntas. Eles viajaram para o Nordeste, juntos. Nunca tive essa condição. Ir para um congresso, o Congresso de Direito Civil, Direito de Família de Gramado. Eu nunca pude ir. Teve colegas que foram. E nesse roda, vai para lá, vai para cá, eles na maioria se conheciam da escola. Eles já se conheciam de antes. E, inclusive, quem estudou comigo na minha escola do ensino médio também conhecia eles de antes do ensino fundamental. E eu não conhecia ninguém. Os meus contatos foram formados exclusivamente ali dentro. Então, assim, zero networking, zero apadrinhamento, zero suporte social familiar para isso. Meus pais não conhecem pessoas importantes, mas conhecer a ponto de amizade, não conhecer de atender no serviço. Por exemplo, a minha mãe é cabeleireira, ela atendia promotoras, juízas, advogadas, então ela conhecia, mas não são amigas. E daí eu fiquei pensativo depois que eu assisti o vídeo da menina, porque eu fui entendendo que mesmo os sonhos que eu construí, que eu tive enquanto estava na faculdade ou no comecinho da minha carreira profissional, não poderiam ou não se realizaram com uma facilidade maior justamente por isso. Não estou dizendo que foi exclusivamente por isso, mas a facilidade viria caso o círculo social em que eu estivesse inserido desde pequeno fosse diferente. Daí aconteceu, começamos a vida profissional. Fui exonerado pela última vez, e isso eu já contei no outro vídeo, eu acho que do como eu virei dono do meu escritório de advocacia. Aconteceu a minha última exoneração em 2021, e dali eu não quis mais procurar uma assessoria para mim. E como que eu ia acessar o mercado de trabalho de advogado se a minha família não tem nenhum advogado? Se eu não conhecia, se eu estava afastado, inclusive, do meio advocatício há 6 anos, porque eu estava como assessor de juiz. Como que eu ia chegar nisso? Tive que contar com a sorte. Peguei minha OAB e consegui. Ali foi justamente a questão de conhecer. Uma amiga minha, que era minha caloura, conversou com uma professora dela, que também era amiga dela, e essa professora conversou com alguns escritórios que ela conhecia e conseguiu uma entrevista para mim, em um escritório, em 2, na verdade. Fiz as 2 entrevistas, passei em uma e entrei. Daí para frente, quando eu mudei para o outro escritório, foi por sorte. Esse segundo escritório que eu trabalhei foi sorte de eu ter ido para lá, porque eu não mandei currículo para lá. Foi o dono de um outro escritório para onde eu tinha mandado o currículo e feito o teste que me indicou, sem nem me conhecer, só pelo meu currículo e pelo teste que eu fiz. E daí eu resolvi sair. Eu resolvi sair porque eu via que ali dentro não teria possibilidade de crescimento. Justamente porque eu não tinha nada para oferecer além da minha força de trabalho. Eu não tinha contatos, eu não conhecia os filhos dos clientes, diferentemente de outros profissionais. Além, eles entregam algo a mais que eu não tinha,
que era esse contato mais íntimo com o cliente, porque eu não tive lá atrás o acesso a esse ambiente que pudesse fortalecer amizades com pessoas de uma classe social diferente da minha. E mesmo que eu tivesse tido acesso, por exemplo, no ensino fundamental ou no ensino médio, sei lá, vamos supor que eu tivesse estudado no São Gonçalo, que é uma escola particular daqui muito boa, muito antiga, muito bem frequentada. Tudo o que os alunos de lá fizessem, eu não daria conta de fazer. Eu não teria como fazer. Consequentemente, eu não ia estreitar laços com essas pessoas. Consequentemente, na minha vida profissional não ia adiantar muito. É uma loucura. Eu fiquei pensando essa semana, porque essa semana, para mim, as 2 ou 3 últimas semanas têm sido tristes, de verdade. Assim, de eu sentir tristeza, de eu falar, nossa, eu tô triste hoje. Tem sido tristes, tem sido semanas tristes. E eu me peguei pensando nisso, fiquei mais triste ainda. E daí resolvi vir falar com vocês. E justamente por ser uma semana triste, dias tristes, eu nem quis gravar essa semana. Não quis gravar o vlog da semana, porque não ia ter nada de interessante para mostrar. Eu não tenho... Tá vendo? Tá vendo? Observem. Eu não tenho o que mostrar para vocês, porque a minha vida não é interessante, porque eu não tenho uma condição de tornar a minha vida interessante. Tá vendo que loucura? E isso tudo hoje impactado pelos 32 anos da minha vida. E como Presley disse, acessar não é pertencer. Eu acessei um lugar ao qual eu não pertencia, ao qual eu não pertenci e ao qual, por enquanto, eu não pertenço. Talvez a próxima geração, meus filhos, se eu tiver, já tenham um acesso diferente. Tenham um acesso diferente e pertençam ao ambiente. A um ambiente melhor do que aquele ao qual eu tecnicamente pertencia. Pertenço ainda. Eu tô falando muita abobrinha? Deixa aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham sobre esse assunto. Porque eu, de verdade, queria muito dessa vez que vocês me dissessem o que vocês acham. Se eu tô lelé, se faz sentido realmente. Eu queria entender a opinião de vocês. Enfim, faz sentido? Não faz sentido? Se não faz sentido, por quê? Me explica. Eu queria entender. E tudo isso é porque eu não quero pagar psicólogo e daí vocês vão... Ai, gente, na moral, até eu não me levo a sério. Mas faz o seguinte, terminei, chega, acabou. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão curtir este vídeo, vão se inscrever no canal, vão compartilhar com alguém que vocês querem que fique martelando essa ideia na cabeça. Vão lá no meu Instagram para ver o post que eu fiz. Vão me seguir por lá também. E vão comentar aqui embaixo o que vocês acham. Tá? E eu aguardo vocês no próximo vídeo, que se Deus quiser, semana que vem eu vou estar mais contente, mais feliz, mais alegre e vou conseguir gravar alguma coisa interessante para vocês.